Bom, então, voltando aí, ainda bem que estava no primeiro slide, né? Certo? Então, o que acontece? A reprodução está no centro do estudo dos anfíbios, né? Tanto que eu mostrei para vocês naquelas primeiras aulas introdutórias que, né, existem mais de uma figura de deuses relacionados à fertilidade que estão ligados com os anfíbios. Então, está no centro do estudo dos anfíbios, seja pela vocalização, seja por estudo de seleção sexual, né, seja por estudo de história natural, porque você consegue pegar esses dados de uma maneira bem mais fácil do que a maioria dos outros grupos. Tem uma enormidade de animais que a gente não sabe direito como se reproduzem. Mamíferos é até mais fácil, porque você captura o bicho, né, e você vai, né, ver se ele está com filhote, se ele não está com filhote na barriga, né, então é mais simples. Lagarto já é mais complicado. Então tem muitos bichos que a gente não sabe nem onde botam ovos, você encontra por acaso no campo. Aí vai descobrir que tem lagartos, por exemplo, aqui de Mata Atlântica, que eles têm ninhos comunais, entendeu? Que é Kentropics, ou Kentropics, né, como falam em outras regiões do Brasil, mas Kentropics, né? Então, por acaso você acaba esbarrando na reprodução do animal. Peixes, né, é pior ainda. Agora com técnicas de genômica a gente tem mais facilidade, mas o pessoal muitas vezes descrevia só a larva do bicho marinho e não sabia como é que era o adulto. Não fazia nem ideia do que era o adulto. As duas fases são separadas, os animais pelágicos, né, a larva é completamente diferente do adulto, você não consegue criar em laboratório, né, então é um desconhecimento sobre reprodução. Anfíbios você pode sentar literalmente e assistir. Né? Sei que é meio esquisito falar isso, né, mas você pode, né, sentar e assistir. E fazer uma série de experimentos, uma série de avaliações. No caso da história natural, né, a gente tem uma tradição muito grande de falar sobre modos de fertilização, né, ou modos de reprodução em anfíbios. Isso aí é no primeiro grande livro de anfíbios que tem, que é Duhlmann e Trube, né, Biology of Amphibians. Eles elencam ali mais ou menos 29 modos reprodutivos, né. Depois disso a gente teve uma série de atualizações, inclusive pesquisadores brasileiros escrevendo vários outros, né, o professor Célio Haddad da Unesp fez vários trabalhos, então a gente está para lá de 40. Né, então 40 modos diferentes de reprodução, que envolvem fertilização, deposição e desenvolvimento dos ovos. Né? Então a gente vai falar dessas duas coisas primeiro e depois vai falar um pouquinho de variabilidade em algumas dessas características, né? E de algumas pressões seletivas que estão ligadas com isso. Tá? Então, comportamento de acasalamento e fertilização é a primeira coisa que a gente fala quando fala de comportamento assim, de acasalamento, é o amplexo, né? E a maneira como os ovos são fertilizados. Então pensem aí, pessoal, né? Ancestralmente, isso já tem reconstruções mostrando o ancestral, né, dos anfíbios, dos anuros, né, tinha fecundação externa. Então você vê, a grande maioria dos anfíbios anuros tem fecundação externa, mas existe uma pequena porcentagem que não, que vai ter fecundação interna, de algumas maneiras variadas, e os grupos irmãos, né, salamandras e cecílias, praticamente todos são, né, fecundação interna. Existe um órgão inflorescente nas cecílias e as salamandras depositam aqueles pacotes de espermatóforo, né, que a fêmea vem e pega. Então, originalmente, né, você tem fecundação interna nesses animais, externa, perdão, mas em muitos casos a gente tem fecundação interna. E para garantir, né, depois que você né, existe o acordo entre o casal, né, que eles vão reproduzir, como é que você garante a fertilização? A primeira coisa vem o amplexo. Essa região aqui, inguinal, né, é originalmente o que o pessoal acha. Os grupos mais basais de sapos, Leiopelma, Ascapus e Rhinophrynus, que é o que está representado aqui, tem esse amplexo inguinal, que o macho pega aqui na região, né, mais anterior, ou mais posterior da fêmea, certo? E é mais derivado você ter esse amplexo aqui, que a gente chama de axilar. Eu acho que eu mostrei naquela primeira introdução uma figura com vários tipos de amplexos diferentes, mas esses são os dois principais. Agora, secundariamente, você tem braquicéfalos com, se eu não me engano, é amplexo cefálico, certo? Então o animal segura na cabeça. Né? Alguns outros bufonídeos, eu não sei se braquicéfalos agora é inguinal ou é cefálico, né? Mas tem pleurodemas e tem bufonídeos que secundariamente voltam a esse tipo de amplexo. Mas ele é muito menos comum. E por uma razão óbvia, né? Você está colocando as cloacas de uma maneira bem separada, né? O quanto mais próximas elas estiverem, né, você garante que quando os ovos estão sendo liberados, a eficiência da fertilização é muito maior. Né?
Litobax catesbianus, né, que é a rã comercial dos Estados Unidos, da América do Norte, né, o macho ainda abre as pernas assim, quando a fêmea coloca os ovos, ele pega por trás assim, ó, e junta tudo assim para cima da porraca dele e solta o espermatozoide. Então tem um computador de fazer uma bacia com as patas atrás assim, para garantir a fertilização mais eficiente, né. Então, quando tem esse complexo inguinal, está ligado ao tamanho do macho das suas fêmeas? não, você tem toda a sorte de tamanhos diferentes nos animais que têm amplexo axilar. E não é porque o macho é muito menor ou a fêmea é muito maior que você vai ter um tipo de amplexo. Não tem essa ligação. As cactos, inclusive, têm fecundação interna. É o sapo de rabo. Ele sobra uma caudinha do girino, né, e ele usa essa caudinha para auxiliar na entrada do espermatozoide de fecundação interna na fêmea. E ainda assim ele tem amplexo inguinal. Ou seja, imagina, né? É mecanicamente muito mais complicado, né? Porque tem que dobrar o corpo todo e ainda colocar, né, o resto da cauda ali que sobra. O animal não termina a metamorfose, sobra um pedaço da cauda. Eu estou feliz que eu estou indo para o Colorado e vou poder ver esses bichos no campo, né? Que é um animal que eu sempre ouvi falar e nunca vi. Né? E naquela região lá nos Estados Unidos tem. Esse amplexo inguinal, ele é mecanicamente complexo e é demorado, né, por causa da posição que eu estava falando para vocês. Então, mais uma vez, a tabela do Wells, eu acho que eu não coloquei o livro lá ainda. Né? Agora, depois dessa aula, eu vou colocar o vídeo dessa aula e todos os vídeos relacionados, e todo o material relacionado à disciplina, não se preocupe. Eu prometo. Como diz aquele, né, eu fui ver naqueles deciclopédia na internet, ele tinha uma falando sobre o cigarro. Eu vou já postar a foto, a nota de vocês do cigarro. Né? Mentira do professor número 3, 4, 7. Assim. Mas eu vou colocar o material, isso eu prometo. Tá? Mas de qualquer jeito, o livro é muito legal por conta disso. Ele tabela as coisas, então aqui, ó, espécies com amplexo inguinal. Aí você pode ver, ó, o tipo de massa de ovos, o número de ovos e o tempo de ovoposição. Por incrível que pareça, para a grande maioria das espécies, a gente não tem esses dados. Ele coloca aqui entre parênteses, olha, as referências. Então, você pode ir lá nas referências, no final do livro, e falar, que legal, né? Então, eu vou olhar aqui, bombina variegata, né? Então, bombina variegata tem ovos individuais ou em pequenos pacotes, coloca em geral 100 ovos e o tempo de ovoposição é de 4 horas. Aqui nós temos espécies com amplexo inguinal e aqui espécies com amplexo axilar. Né? E você vê, olha, até 24 horas em microglossos, né? 12 horas e assim por diante. E aqui você tem amplexos, olha, de 5, 10, né? E poucos minutos. Por que você acha que é bom um amplexo ser rápido? Você acha que fica menos exposto a predador, né? Primeira coisa. Qual que é a segunda coisa? Também menos energia seria uma força seletiva. Que outra força seletiva você teria? Essa daí, então, eu acho que é a mais forte. Vários chatos, várias frentes. Exatamente. Tem uma pressão forte para o macho. Né? Para ele terminar logo o amplexo, para ele poder voltar a cantar e fazer uma segunda fecundação. Então, assim, isso é um processo seletivo muito forte, porque imagina. Né? Você deixa o dobro de descendentes, em teoria, né? Ou o dobro de ovos, que potencialmente vai deixar o dobro de descendentes eles sobreviverem assim por diante. Então, é uma estratégia fortemente selecionada. Tanto que você olha, a grande maioria, né, são poucos animais que vão ter esse amplexo inguinal, então você tem uma evolução do complexo axilar em uma posição mais simples. Né? Agora, aqui você também tem um problema, né? Você olha aqui nesses tempos, tem muita ilha aqui. Então, vocês já ouviram falar de método comparativo filogenético, né? Então, assim, são muitas espécies aparentadas, né? Então, aqui é Bufone, Dequeiride, né? São 2 exemplos, mas muitas espécies aparentadas pode ser que seja só porque o ancestral deles tinha amplexo axilar e um amplexo rápido e axilar, e não porque tem uma pressão seletiva. Então você tem que corrigir o parentesco entre os pontos. Né? Todo método comparativo, em biologia, ecologia ou qualquer coisa assim, você precisa controlar, a gente chama para filogenia. Porque os pontos que você está comparando, se você fizer uma análise estatística, eles não são independentes. Esses bichos aqui, por exemplo, são bem aparentados. Então você não vai achar que cada um deles é uma repetição de inguinal, amplexo rápido. Entenderam o que eu estou falando? Então, assim, ele não faz aqui, mas tem outras passagens do livro que ele fala, olha, os dados estão mostrando isso, mas isso aqui não é corrigido, não leva em consideração o efeito da filogenia. Como é que leva em consideração? Você coloca tipo um peso
diminui o peso da comparação com espécies mais próximas. Existem várias maneiras. Você faz uma matriz de correlação. E essa matriz corrige por teste estatístico. Tá? Então isso é feito com frequência. Mas de toda maneira existe um padrão aparentemente claro aqui. E eu vou mostrar outro caso desse aqui, que você não leva em consideração o parentesco, você obtenha, na verdade, o padrão oposto do que realmente ocorre. Tá? Então, aí existem variações, né? Então, esses caras aqui, que é Nyctibatrachus petreus, não tem amplexo. Então, um dos poucos grupos de anfíbios que não ocorre amplexo, eles depositam os ovos nas folhas, o macho vai lá e fertiliza depois. Eu não conheço bem a história natural da reprodução desses bichos, não sei como é que eles fazem, se existe uma guarda ou alguma coisa, mas a gente já sabe que o negócio não está muito seguro aqui quando tem 3, né, na história, né? Então, realmente, não tem uma garantia de parentesco muito bom aí, né? Certo? Fertilização interna, são variações, que nem eu falei para vocês, Ascaphus truei, né? Nectophrenoides, que é um grupo de bufonídeos, então Ascaphus está aqui, ó, o restinho da causa dele, e Nectophrenoides, que é um grupo de bufonídeos, Eleuterodáctilos também, tem vários exemplos de animais com fertilização interna. Né? E Dendrobátida, então aqui está um animal com amplexo cefálico. Então esses animais têm todo um sistema de acasalamento diferente, são animais diurnos, venenosos, né? Então é um grupo inteiro com variações muito curiosas, né? Desse tipo de amplexo. Né? Nos modos, né, se a gente pegar não só o que eu mostrei para vocês agora de como que o amplexo é, mas aonde os ovos vão, como que eles se desenvolvem, assim por diante, os modos reprodutivos como um todo, né, o grupo mais diverso de vertebrados são os anfíbios, anuros, salamandras e cecílias. Você vai desde reprodução aquática, parcialmente aquática, a terrestre e até espécies vivíparas, ou seja, vivíparas, onde o ovo se desenvolve dentro do corpo da mãe e é alimentado pela mãe. Então a gente tem uma diversidade grande, uma diferença muito grande dentro de salamandras e dentro de cecílias. Eu não gosto de entrar muito em salamandra, porque acaba ficando uma coisa completamente etérea, né? A gente nunca vê o bicho, então não tem exemplo, mas é interessante quem tiver qualquer interesse para dar uma olhada. É muito bem documentado, já que são animais europeus e norte-americanos, e o pessoal tem tradição de estudar salamandra, mas o pouco que se sabe em algumas cecílias também é bem legal. Tem animais que se desenvolvem dentro do corpo, ele tem um dente especial, o feto, que ele raspa a parede do chamado útero da mãe, e ela secreta uma substância leitosa e o feto se alimenta daquilo ali. Não tem um cordão umbilical, mas ela fornece energia. Nectophrenoides, aquele bufonídeo, é um exemplo de vivíparo em anuros. E em salamandra tem vários outros exemplos. E a reprodução é mais complexa, inclusive tem formação de híbrido, tem um monte no sistema de acasalamento, é bem complexo mesmo desses bichos. E deve ser nos anuros também, mas boa parte da diversidade está aqui. E tem uma grande quantidade de coisas que a gente nunca estudou. Então, a maioria dos... Se eu fosse montar uma tabela agora, eu assim, eu quero ver tamanho de ninhada, número de ovos com espécies de anfíbios neotropicais. Não tem quase nenhum trabalho que faz a coisa mais básica. Né? Eu cheguei aqui com essa ideia, que eu falei para vocês, entre 5 anos de seca. Mas assim, tudo que seria legal agora, se começasse a cair uma chuva, a gente encontrasse algumas dessas desovas, você pega e a gente faz um trabalho simples, né? Básico. Olha, contar os ovos, né? Medir o diâmetro geral médio dos ovos, né? A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. E isso são dados fundamentais para você fazer grandes generalizações, né? E análises maiores, né? De pressões ambientais. Então, por exemplo, a mesma espécie que reproduz aqui na costa, a medusa nordestina, a gente vai pegar em áreas de Mata Atlântica. Ela reproduz na Caatinga também. Será que existe alguma coisa no ambiente da Caatinga que, né, seleciona para ela reproduzir de uma maneira diferente nessa localidade? Então eu tive até um TCC montado para o aluno testar isso, e aí veio a seca total, e o Alan, né, que está agora no INPA, acabou fazendo outra coisa. Mas a ideia é que você pense, né, se você tem a chuva completamente imprevisível na Caatinga, completamente imprevisível. Não tem outro bioma no Brasil que é assim. Pode chover, pode não chover. Mais do que chover pouco ou chover muito, é imprevisível. Essa imprevisibilidade pode mudar o comportamento reprodutivo da espécie. Ela pode ser selecionada para, quando tiver a chance, ela colocar todo o esforço reprodutivo de uma vez só. Ou não. Né? Se forem várias chuvas pontuais, ela pode colocar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Então, lagartos têm isso feito. Porque lagartos, a única coisa que você precisa fazer é passar o ano todo dando tiro de espingarda
você vai pegar o efeito, né, você pega os ovos dentro do bicho. Né? Então, quinimidófilos tem trabalhos assim, e mostram, comparando o bicho no cerrado e na caatinga, né, no cerrado, que é previsível, novembro vai chover, né, o bicho coloca todos os ovos de uma vez só. Tá seguro, né? Paf, reproduziu. Na caatinga ele tem de 2 a 4 eventos reprodutivos ao longo do ano. Coloca um pouquinho ali, né, e o ovo vai ser menor. Então existe de novo um trade-off evolutivo entre tamanho do ovo e número de ovo. RK, né? Estrategista R e estrategista K. Todo mundo sabe o que é isso, né? Quem não souber, levante agora. Então, você não sabe. O que é? Um estrategista. Hã? Você não sabe explicar. Quem sabe explicar? Sabe explicar? É o K, eu confundo os dois. Eu também. Eu acho que o K ele vai investir em ovos maiores para dar mais energia para fazer esse desenvolver. O R para esses ovos menores. Então, exatamente. No espectro mais largo, né, do estrategista K, somos nós, que é um filhote apenas, com toda a energia disponível, longo prazo. E você pode pensar aí, por exemplo, num bufonídeo com 8, 10 mil ovos como estrategista R extremo. Então você pode, né, criar poucos e garantir aqueles, ou sim, aí tem cuidado parental, tem ovos com maior volume, né? Então assim, se você coloca mais volume, você garante a sobrevivência daquele indivíduo, mas você diminui o número de ovos que você pode fazer. Então é um custo-benefício muito trabalhado em ectotérmicos, mas a gente vai ver que tem algumas confusõezinhas a respeito disso. Tá? Então, se você junta todas as informações, a gente vai ter aqui, ele tem uma tabela com todos os modos reprodutivos e uma explicação direta. Olha, onde que o ovo é colocado e como que o girino se desenvolve. E ali, aquela DT mode, é o modo reprodutivo do Dorman Trube. Então, o primeiro, água parada, o girino se desenvolve se alimentando na lagoa. Né? Muitas espécies de rana, de ila e de bufo. Depois desmembraram-se as ilas, então a gente tem aqui um monte de bicho. Né? Foi um trabalho, inclusive, do seu orientador, a culpa é dele. Né? Do Paulo Garcia, junto com vários outros colaboradores, a gente teve uma mudança taxonômica enorme, né? na taxonomia dos anfíbios. Então, dentro de ila, tem um monte de bicho aqui no Brasil, a gente vai ver Boquermanoila, Boana, que era Ipsiboas, e Dendropsopus, todo mundo padrão que a gente chama aí. Mas um monte de espécies vai ter esse tipo de reprodução. Eu não vou passar por todos, né, mas vocês podem ver, olha, sítio de deposição do ovo no chão ou na água, desenvolvimento no estômago. Essa espécie está extinta já, né, uma espécie australiana, e não, ela não está extinta porque ela comia os próprios ovos. Né, na verdade, eu a primeira vez que vi falei que está extinta, eu falei, não me estranha, né, o animal come os ovos. Mas não, tem o desenvolvimento no estômago e foi que foi extinto por conta do desmatamento, alteração do habitat, mas foi objeto de estudo durante muito tempo, porque o animal mudava todo o metabolismo para parar de secretar enzimas digestivas. E, bom, problemas com secreção de enzimas digestivas atingem muitas pessoas, eu sou uma delas. Né? Então, assim, você tem pesquisas em muitos lugares para diminuir a acidez e assim por diante. Então, foi um animal muito utilizado em pesquisa, mas acabou extinto na natureza, pelo menos ele está extinto. Aí você tem outros que colocam, né, num buraco na árvore ou na axila de uma folha, né, gera um girino que não se alimenta, mas se desenvolve na água. Então você pode ter, ele vai estar dentro da cavidade ele nasce, o girino vem com toda a energia necessária no ovo grande para terminar o desenvolvimento sem precisar se alimentar. E se esperar, né, porque se você está num buraco na árvore, a probabilidade de você ter nutrientes suficientes dentro de um buraquinho na árvore, numa pequena pocinha de água, é baixa. Então tem espécies que fazem isso e tem espécies que se alimentam, não sei se está listado aqui, de ovos não fertilizados que a mãe volta e coloca dentro do buraco da árvore. Então tem um cuidado parental estendido. Né? Então tem espécies na Amazônia que fazem isso, eles cantam lá no alto na árvore, né? Um horror. Tem um caso legal do pessoal do INPA, né? Ela estava me contando essa história, né? É os teocéfalos oofagos, né? Então o bicho come ovo. Então eles, caramba, que legal, né? Aí fizeram, veio o pessoal querer filmar. Aí eles falaram, bom, então a gente vai pegar um pessoal de rapel, né? O pessoal do INPA lá, né? Para subir e
poder filmar. Aí contrataram uma mega equipe especializada de arvorismo, não sei o que. Aí chegaram na mata, andaram 20 minutos, escutaram o bicho cantando, chegaram e estavam cantando a 1,5 metro de altura no buraco baixinho. Com todo mundo olhando as gravadas. O pessoal do rapel depois foi brincar, fazer alguma coisa. Mas são coisas que nunca acontecem. Se você não tivesse com essa equipe do rapel, o bicho estava cantando 35 metros de altura. Mas na Amazônia é muito interessante, porque os cantos são impressionantes. A gente vai ver na parte de cantos, mas esses bichos cantam em oco de árvore, é um barulho muito interessante, de longe você escuta, né? Você imagina os fantasmas que não passavam na cabeça das pessoas. Então você escuta uma pinguari, né? A história daquele monstro na floresta, né? Que tinha uma boca na barriga, né? Vocês já ouviram falar de uma pinguari ou não? Os mitos da Amazônia são fantásticos, né? Mas é um monstro gigante, né? Quase um Sasquatch, né? Um pé grande da Amazônia, e ele tem uma boca na barriga. E, bom, eu já ouvi barulhos que, sabe, se eu fosse um pouquinho mais místico, cara, isso aí é um... E aí você vai ver um sapo, mas que cantam no meio da floresta, né? Então é assustador. Eu vou mostrar uns cantos para vocês. Mas, de toda forma, né? Animais com ninhos subterrâneos, e a gente tem vários casos aqui de animais com ninhos subterrâneos. Aqui, tá vendo? Boana, albofrenata, mas a plastodiscos da Mata Atlântica. Aqui não tem a plastodiscos, mas é um bicho maravilhoso, né? Sabe, parece verdinho, canta geralmente nas posições mais baixas, parece uma flauta assoviando, né? São muito legais, mas cavam buracos. E nos leptodactilídeos, que a gente vai ver aqui bastante, tem vários bichos que cavam toca, tem neutroglodites, colocam os ovos lá, né? E faz exatamente isso, ele vai se alimentar na água depois que alaga essa câmara onde o animal colocou o ovo. Esses girinos são lavados para dentro da água e terminam o desenvolvimento lá. Então tem uma série, né? No dorso das fêmeas, olha, ninho de espuma em bromélia de chão. Olha, Physalenus de Springer, eu nem sabia, né? Ninho de espuma dentro de uma bacia, né? Leptodactylus labirínticos, e por aí vai. Tem os exemplos só para vocês visualizarem, mas tem vários outros que estão aqui, não são só essas espécies que ele está listando, né? Então a gente vai até o 11, né, 12, tem todas as diversidades que você pode pensar, né? Em rochas úmidas ou, né, fendas de pedras e raízes de árvores acima da água. Ciclorhamphus, toropa, também são animais da Mata Atlântica, né? E girinos semiterrestres aí, né, olha, né, que se alimentam nas pedras ou no filme da água que desce. Então são bichos bem interessantes de Mata Atlântica. Eu fico pensando, né, se a gente não tivesse detonado a Mata Atlântica desse jeito, que outros tipos de bicho a gente teria encontrado, porque realmente é impressionante, né? Quando você vê assim, você acha que você sabe de sapo, aí você entra numa área de Mata Atlântica e fica assim, meu Deus do céu, né? Como é que pode ter tanta diversidade? Eu sou assim, eu saí do Cerrado, eu trabalhei na Amazônia, trabalhei na Caatinga e trabalhei depois na Mata Atlântica, né? Então você chega em determinadas regiões, realmente é o paraíso de qualquer sapólogo, né? E por aí vai, ele para no 29, mas como eu falei para vocês, existem várias outras subdivisões geradas por trabalhos subsequentes, principalmente um que, se eu não me engano, é Haddad Prado, né? Falando sobre a Unexpected Diversity of Reproductive Modes in Atlantic Forest Frogs. Eu posso colocar lá para vocês darem uma sacada e verem outras coisas aí também que a gente tem, né? Você... No dorso da fêmea ele se desenvolve em bromélias ou nos caminhos de bambu. As bromélias é o Flectonopus também, na Mata Atlântica, aquele bicho que coloca os ovos nas costas, né? Então é um desses sapos marsupiais. E Fritziana é o bicho ali dos bambus. E por aí vai. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, aqui a gente tem massas aquáticas, né, de ovos, né, e em vários exemplos, desde massas isoladas que eu mostrei na aula passada, né, que os animais em regiões mais frias colocam todos aqueles grandes ninhos comunais para manter a temperatura e auxiliar no desenvolvimento, até pequenos fios que ficam sobre a água, então aqui você tem um casal de Physalenus reproduzindo, né, de ovos bem pequenos e outros ovos de tamanhos variados, né, maiores, isso daqui com certeza esses sapos ferreiros, né, Faber, né, que a gente chama, Boana Faber, são animais que criam esses piscininhas que eu mostrei para vocês em outras aulas, e quando, né, a fêmea acha que ali está bom, eles entram, colocam esse fio de ovos, eles eclodem, né, em velocidades variadas, né, e depois isso é lavado para dentro da lagoa, né. Aí você tem ninhos de espuma
Em cima da lagoa, a gente teve a chance de ver isso no campo, né? Já tinha alguns ninhozinhos de espuma bem legal, de pisalemos, né? Aqui são lepodáctilos de tamanho maior, né? E ninhos de espuma em árvore, né? Que são bichos que não tem aqui na América do Sul, então a gente não tem costume de ver isso, mas você tem, olha, os ovinhos aqui, e de novo, 3 sacos, né? Tem um intruso aqui também, né? Se aproveitando da situação, como a gente tinha visto lá no outro, né? Que são esses animais que, quando eu mostrei para vocês lá, né, de sistema de acasalamento e seleção sexual, vocês podem voltar de novo lá no vídeo depois, mas se você faz uma regressão, né, de tamanho de corpo e tamanho de testículo, esses bichos aqui vão estar lá em cima, como outliers, são muito maior o testículo que seria esperado pelo tamanho do corpo, porque eles têm essa disputa na hora de fertilizar os ovos, né? Você tem outras situações aqui também com ovos depositados na vegetação e fora d'água, né? Então, alguns ranídeos, em algumas regiões do mundo, colocam assim, olha, tem um toquinho, ele coloca os ovos colados em voltas, muitas salamandras fazem isso. Então, é uma coisa peculiar que você vê em anuros, né? Mas outros colocam as folhas ali em cima, como aquele Dendropisófilos ali, ou Centrolene, que são os sapinhos de vidro, colocam colados aí na vegetação, né? A gente tem, dentro dessa diversidade, animais de desenvolvimento direto, né? Então, aqui, eu ainda olho para essa figura, depois vocês veem e me digam, né, no PowerPoint, eu acho que é uma montagem. Ele não parece um ovo, né? Você olha, tem um sapinho aqui, né? Eu não consigo acreditar que é um ovo, né? Mas depois vocês olham e me digam, né? Tá no livro também, eu fiquei olhando assim, não é possível que isso aqui é um ovo e aqui está o olhinho, a boca, ele está ali sentado, né? Só falta estar jogando paciência, né? Esperando a hora de eclodir, eu achei muito estranho. Mas tem vários aqui que vocês vão conseguir ver melhor, né? Olhando a figura. São exemplos de animais com desenvolvimento direto, você não tem o girino, né? Então já sai o sapinho pronto, né? Aqui tem outros métodos bem bizarros e distintos, esse é o que eu mais gosto de todos, né? É um amplexo praticamente guinal ali, né? Em cima com os pipídeos, são esses sapos que parecem que foram atropelados, né? Essas rãs amazônicas, né? E eles começam essa dança toda, né? Tem todo um ritual de acasalamento, o pessoal sabe disso porque é aquele bicho aparentado de xênopos, o pessoal criava em laboratório para teste de gravidez. Eu falei isso para vocês, né? Então, ela não estava nessa aula, você estava viajando. Mas assim, esses bichos xênopos, que é o parente africano de pipa, aqui a pipa xênopos, foi espalhado pelo mundo na década de 30 e 40, que o pessoal pegava o mijo da mulher grávida e injetava no bicho. Se a mulher estava grávida, tem oxitocina, induz a ovulação, o sapo coloca os ovos. E pronto, né? Você está grávida. Certo? Ou não? Tá? Então, esses animais o pessoal compreende bem o sistema de reprodução. Então, eles fazem essa dança toda, né? Depositam os ovos na água, a fêmea solta os ovos, o macho passa por cima fertilizando depois, e as costas das fêmeas são totalmente modificadas para absorver esses ovos e facilitar o desenvolvimento deles, até sair um mini sapinho, ou em alguns casos sai o girino que termina o desenvolvimento fora do corpo da mãe. Tá? Aqui a gente vai ver alguns exemplos bons, né, de modos reprodutivos no campo. Então, pegando os bichos que a gente viu na escola agrícola de Jundiaí, né, são as duas rinelas, né, rinela dímia maiorzona e rinela granulosa. Todas elas são ovoposição em água parada, girino alimentando-se em lagoa. Boa parte das espécies aqui, pelo menos, é assim, né? A gente vai ver a mesma coisa aí com Dendropisófilos braneri, Dendropisófilos minutus, soarese e oliveirae, são 4 espécies de Dendropisófilos, 2 espécies de boana, que é Raniceps, e boana albomarginatus, ou albomarginata, né, mudou aí. As pererecas também, de banheiro, né, como Synax x signatus aqui, Synax auratus, Synax fuscomarginatus e Synax, esqueci o nome, sempre esqueço o nome dela, tá? Mas todas elas o mesmo tipo de ovoposição, tá? Paquícoros, ou paquícoros, como você quer, certo? Aí a gente tem outro modo de reprodução aqui nos bichos, a gente vai ver o modo 12, ninho de espuma em lagoa e o girino se alimentando em lagoa. Então tem os dois fisalenos, né? O fisalenus cuvieri croeri, ou croeri não, albifrons, né? Então aqui ele faz e outro, né? Fazem um ninho de espuma e se desenvolve na lagoa. Leptodáctilos vastos,
Pleurodema diplonister, Leptodactylus chaquensis e o Leptodactylus natalensis. Todos esses fazem niozinho de espuma. Esse aqui é o Leptodactylus chaquensis, né? Aquele que tinha muito, que a gente chama de ramanteiga porque você pega, é muito né, difícil de segurar, mas tinha muito lá naquele alagado que a gente foi, né? Outro modo que a gente tem aqui é o 24, né, que é ovos em folha sobre a água e girinos se alimentando na lagoa, né? Então você tem o bicho cantando e aqui você já tem a folha, vocês vão ver melhor ali na apresentação, já com os ovos todos fechados, isso fica bem em cima da lagoa, para quando os girinos nascerem, eles secretam uma substância que solta essa cola que ela usa para colar, eles pingam dentro da água, né? O 30 também, né, que eu falei para vocês já, ninho de espuma em buraco e girino em lagoa após alagamento. Então tem bichos aqui do grupo Fuscus do Leptodactylus, né? Então aqui é catingai, fuscus, troglodites e mistaceus. Todos esses animais fazem algum tipo de toquinho, um buraco onde eles colocam os ovos, né? E só depois que isso é lavado para dentro da água é que eles terminam o desenvolvimento, tá? Agora, compilando todos esses dados, o que ele encontra? Olha só, variação entre espécies no tamanho dos ovos, no tamanho da ninhada e também no esforço reprodutivo, né? Então, olha aqui, é o logaritmo do diâmetro do ovo pelo tamanho do corpo. Então, você espera que isso aconteça, né? Quanto maior o animal, né, maior o tamanho do ovo. Mas essa relação não é tão... Ó, o R quadrado aqui, se vocês forem olhar, não é uma relação tão forte, apesar de ser significativa. Ela passa a ser muito mais forte quando você leva em consideração o tamanho da ninhada, a quantidade de ovos, e não o tamanho de cada ovo. Então, como eu falei para vocês, é esperado. Se você vai colocar mais ovo, você vai colocar ovos menores, né? Mas aqui a gente está vendo as duas coisas separadas, tá certo? Então, no modo reprodutivo 1, o que a gente está observando é isso, né? Isso aqui ele compilou os dados de tudo que ele conseguiu e rodou essas análises estatísticas aí para dar uma olhada, as regressões para cada um dos grupos, né? Então, os bufonídeos, né, só um padrão geral, têm ovos menores que Ilidae e Hanidae, né? Mas esses outros grupos não diferem, né, não diferem entre si, os outros grupos. O tamanho do ovo é, obviamente, constrangido, mas o tamanho da ninhada não, como a gente vai ver. Então, boa parte desses animais não tem uma variação muito grande no tamanho do ovo, né? Vocês podem ver aqui que é muito mais disperso, né? E a relação é muito menor. Tá? Aí a gente tem, novamente aqui, para os modos 23 e 27, que são animais de desenvolvimento direto, né? Pior ainda, né? O logaritmo aqui do tamanho do ovo com o comprimento horizontal já não é tão forte quanto é, né? Então você tem 0,19 como R quadrado, vocês lembram um pouquinho de estatística aí, né? Então não é um sinal tão forte, mas quando você vai olhar aqui, ó, o tamanho da ninhada, aí já fica bem mais forte. Então aparentemente o tamanho da ninhada depende muito do tamanho do corpo do bicho, mas o tamanho do ovo não tanto. Então existem alguns tipos de pressões para o tamanho do ovo que não são necessariamente explicadas por quanto maior é o bicho ou quanto menor é o bicho. Então esse trade-off entre colocar mais ovos ou menos ovos, ele na verdade não é muito concreto para anfíbios, como é para lagartos, como eu falei para vocês. Tá? Então, se você for olhar, o que acontece? Não corrigindo para o tamanho do corpo dos bichos e misturando, aqui na verdade ele corrigiu para o tamanho do corpo dos bichos, o que eu estou falando? Então assim, será que o tamanho do ovo diminui com o tamanho da ninhada? Então se você olhar esse gráfico, você vai falar, poxa, olha, vários anfíbios, né? Então, olha, 0,64 é muito bom. Você está aqui com animais, os quadrados vão dizer o que? Olha, aqui está modo 1, modo 11, modo 25, né? Todo mundo junto. Aí ele fala, olha, mostra um resultado muito bom. Isso aqui é uma análise parecida com o que foi descrito no trabalho de 1973, falava, olha, para anfíbios é claro que quanto maior o tamanho da ninhada, menor o tamanho dos ovos. Só que se você olhar os grupos individualmente, modo reprodutivo 1, modo reprodutivo 2, isso aqui não se sustenta. Certo? Então, se você juntar todos os anfíbios, que é um grupo muito grande,
Aí você vai conseguir ver esse trade-off. Mas então, se eu fosse fazer um trabalho, né, com as filomedusas, né, em boa parte disso daqui, na verdade, e do trabalho que propôs esse trade-off entre tamanho de ovo e negócio de ninhada, tinha a ver com ilídio, que as filomedusas têm poucos ovos grandes e os outros, Ila, Dendroxófos, todos esses outros animais têm muitos ovos pequenos. Então, forçava toda a relação quando você misturava esse grupo com todos os outros. Então, ele até coloca, olha, essa regressão aqui nos modos reprodutivos combinados não está corrigindo para as relações filogenéticas. Então, você pode ver que esse padrão pode ocorrer dentro de uma família, esse que eu estou falando, né? Então, no caso, dentro de filomedusa, é muito claro, dentro de ilídio, perdão, é muito claro que tem um grupo que são as filomedusas que vão colocar pequenos ovos grandes, um pequeno número de ovos grandes, né? E as outras ilas, um grande número de ovos pequenos. Mas se você pega os outros grupos de modos reprodutivos ou outros grupos taxonômicos, essa relação não necessariamente é verdade e não é tão forte quanto a gente está vendo aqui. Tá? Por outro lado, o volume da ninhada, que é o que a gente está vendo aqui, certo? Então, o volume da ninhada é altamente correlacionado com o tamanho do corpo, do volume do corpo. Né? Então, se você espera realmente, né? Porque a fêmea tem que ter um determinado tamanho. Então, quanto maior a fêmea, né? Maior a quantidade de ovos. Por isso, provavelmente, que na imensa maioria das espécies de anfíbios, imensa maioria, as fêmeas são maiores que os machos. Porque tem uma pressão seletiva muito forte para um aumento do tamanho de corpo da fêmea. Quanto maior ela for, né, mais ovos ela vai poder carregar. O que limita o tamanho do corpo das fêmeas? Não. É uma coisa muito clara, que a gente falou logo no início. O macho, se ela ficar muito maior que o macho, né, dá tilt, não funciona, né? Aí, né, então obviamente existe um conjunto, mas a pressão seletiva é muito forte, né? Olha só, se você for olhar aqui é 0,90, né, a relação, né, do volume ovariano com o tamanho do corpo, né? Você tem que esperar que isso seja verdade. Chega a ser meio tolo até, né? Você fazer uma... Claro que o tamanho do ovário aumenta com o tamanho do corpo, né? O coração aumenta também, a cabeça aumenta. Mas, como diria um amigo meu, né, ecologia é quantificação do óbvio. Né? Você tem que quantificar o óbvio, senão, né, você não consegue mostrar o que você está querendo. Né? E o tamanho do neonato também, ou seja, assim, que o neonato não é um bom nome, talvez, mas do metamorfo, né, seria o correto. O tamanho do metamorfo, quando ele termina a metamorfose, está altamente relacionado com o diâmetro do ovo. Né? Ou seja, quanto maior o ovo, maior o tamanho do animal quando ele sai. Você tem extremos, pode ser que ele não seja um adulto muito grande, né? Então você pega, o animal pode gerar, né, como os terra rana, que a gente chama, que é um grupo inteiro da Mata Atlântica e da Amazônia, que são animais de desenvolvimento direto, tem ovos enormes, e quando ele termina a metamorfose ele já é um bicho grande. Né? Agora tem bufonídeo, por exemplo, né? Ele vai ficar um animal desse tamanho, no máximo. Bufonídeo sai um micro sapinho desse jeito, de sapo cururu, e depois vira um bicho desse tamanho. Ele metamorfoseia pequenininho e cresce bastante depois se alimentando fora. E tem bichos que são radicais, por exemplo, que é Pseudes, o bicho que eu trabalhei no doutorado, Pseudes, o bicho permanece como larva um tempão, a larva chega a ficar quase com 30 centímetros de comprimento, girino. Os índios comem isso, chama juri. E aí o nome chama Pseudes paradoxus, né, porque o paradoxo é que o bicho encolhia de tamanho. Então a larva dá uma encolhida e quando termina a metamorfose o bicho cresce quase nada depois que termina a metamorfose. O crescimento pós-metamórfico é mínimo. A gente vai ver mais disso nas aulas sobre girino. Ver um pouquinho da diversidade, de como que os bichos crescem e assim por diante. Tá? Mas é um bicho super interessante, né? Inclusive foi descrito no primeiro volume do Boletins do Museu do Rio de Janeiro. Só que foi um argentino que escreveu um paper, se fosse um brasileiro ia falar todo mundo mal, que ele descreveu como elo perdido entre os peixes. Porque ele via, né, como se fosse um peixe se transformando num anfíbio. Né? E ele era maior, então ele encolhe e se transforma. Isso aconteceu 2 vezes na história da ciência. Esse mesmo grupo sendo descrito como elo entre os peixes e os anfíbios. Não foi só o argentino que publicou na revista brasileira, mas antes disso, isso já tinha sido publicado. Tá, pessoal? Então, assim, esse primeiro bloco que eu queria falar para vocês era isso.
E aí o seguinte, né? Como trabalho mais para frente, eu acho que a gente podia tentar escolher em duplas, ou se alguém quiser fazer sozinho, não tem problema, para a gente desenvolver um trabalho um pouco mais aprofundado. Então, né, para vocês buscarem revisões bibliográficas, então assim, a gente pode trabalhar de duas maneiras diferentes, né, com o sistema. Eu já fiz as duas coisas, né? Já fez uma apresentação em painel uma vez, né, no final da disciplina. Então, para vocês escolherem um tópico, vocês vão ver e falar assim, poxa, isso aqui eu me identifico, é uma coisa que eu trabalho em outra área, então eu trabalho com ecologia de comunidades. Eu não estou vendo. Só ligar. Tá bom. Depois deixa eu terminar aqui, eu vou lá com você agora, em 3 minutos. Tá, então pode entrar na sala. Tá bom. Consertar meu ar, será? Então, o que eu acho, né? Então, se você tem interesse, por exemplo, em trabalhar com uma parte mais sistemática, você tem interesse em ecologia de comunidades, ecologia de populações, vamos tentar selecionar um grupo de trabalhos e artigos centrais para você fazer uma monografiazinha no final falando sobre anfíbios, tá certo? Isso seria parte da avaliação de vocês. Tem alguns temas, então eu pensei aqui rapidamente, né, posso colocar, então pode ter pessoas trabalhando com bioacústica, girinos, ecologia e comportamento, ou a gente vai ter uma aula inteira para correr chave dos girinos aqui, então vocês vão poder ver a morfologia deles a fundo, se alguém tiver interesse, se alguém tiver o desfio de personalidade suficiente para gostar de taxonomia de girino, estou brincando. Tem um aluno muito bom, né, mas assim, você tem que gostar, né, dos detalhes. Tem parte de conservação, seleção sexual, biogeografia, comportamento. Então a gente pode selecionar determinados grupos, né? E eu posso dar umas dicas e vocês podem fazer um trabalho com início, meio e fim, uma pequena revisãozinha sobre o assunto. Tem o livro e tem artigos para fazer. Então eu gostaria que vocês pensassem, né? Guardem isso daí, se vocês querem fazer em dupla, sempre facilita o trabalho. Mas é só porque, né, a minha ideia é de vocês aprofundem em algum ramo, né? Buscando, eu dou os caminhos e a gente faz isso, tá bom? São 9h40 agora. Eu vou ter que ver aí o... Licença, professor?